Obrigado porque hoje estamos aqui presentes na tua casa. Obrigado porque o nosso coração está alegre e por colocaste nele, através do Espírito Santo, o desejo de virmos encontrar estes irmãos, de virmos cultuar em conjunto, para louvar o teu nome, para engrandecer-lo apenas. Pai Santo, que este culto seja digno da tua graça. Acompanha-nos no resto dos trabalhos, no resto deste dia e que amanhã possamos ter a bênção de um novo erguer, de um novo dia, de uma nova bênção que dobramos sobre nós e que possamos ser fruto do teu amor e mostrá-lo para todos quantos nos rodeiam. Em nome do teu Filho amado, pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Nós vamos consagrar o nosso euro missionário. Aquele euro que nós contamos no copo, que serve também em conjunto com os euros de outras igrejas que fazem parte desta iniciativa, do Centro de Expansão Missionária, e em conjunto vão então suprir no sustento dos pastores e dos obreiros que nos ajudam a nível nacional, levando o Evangelho onde ele não é pregado. Então vamos consagrar o euro missionário enquanto ouvimos um instrumental. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadoras, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Amém, a sua palavra. Então a palavra do Senhor diz, 1 Samuel, ensina que Deus honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam. Isto não é uma opção para nós, não é uma condição para que o Senhor goste de nós, mas sim é um princípio bíblico de reciprocidade. É uma questão de um relacionamento verdadeiro nosso para com o Senhor. Deus não precisa de honra, isso é um facto, mas Ele deseja ser honrado. E Ele é o único a quem devemos prestar louvor.
Eu convido os irmãos a ficarem de pé para cantarmos em conjunto ao domingo. Oh
sinónimo de honra é também respeito pela grandiosidade do Senhor. Devemos ter a sabedoria para fazer a distinção daquilo que nos separa da sua imensidão. Ele não quer os nossos bens, mas sim o nosso coração. E o propósito do cristão é mantê-lo nesse lugar de honra. É isto que Deus espera de nós. Vamos fazer mais duas leituras em Mateus 6:24 e Provérbios 3, versículos 9 e 10, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O texto de Provérbios fala-nos de um Deus que supra abundantemente o seu povo com a sua provisão. Isto não se aplica apenas aos celeiros e aos lagares. Hoje, de forma literal, como no caso dos judeus daquela época, devemos entender que Deus está referindo-se a uma provisão abundante para os que o aceitam. A vontade de Deus é suprir as necessidades materiais dos seus filhos. Contudo, isto não acontece de forma automática. Esta promessa é condicional, ou seja, não se cumpre por si só, depende de cada um de nós para que possa ser concretizada. Então, enquanto vamos entoar Ele é meu e teu Senhor, vamos fazer o levantamento dos nossos dízimos e ofertas. Teu coração
deste do Filho amado para vir nos resgatar. E queremos agradecer muito, não temos palavra para te agradecer por essa tão grande dádiva, Pai. Queremos também agradecer sempre por estas ofertas, este dízimo. E pedimos sempre, Pai, que possas nos ajudar a podermos aplicar bem estas verbas, que elas possam ser aplicadas aqui no teu trabalho em via da leiria, Pai, na beneficência, na manutenção do teu tempo e, ó Pai, que cada alma, Pai, que possa ajudar aquele que necessita, Pai, principalmente os pobres que nada têm, Pai. Ó Pai, nesta hora queremos pedir que sejas com isto tudo, que possas receber do teu trono de graça, que seja para a honra e glória do teu nome, no nome do Filho amado Jesus Cristo, que nos pedimos e que te agradecemos por perdão dos nossos pecados. Amém. Devemos honrar a Deus acima de tudo e de todos, e em todas as áreas e todos os direitos das nossas vidas. A Ele não honrar. Muitas pessoas reverenciam Deus, mas não têm a mesma atitude com a sua palavra. Através da nossa obediência, agradamos ao Eterno, porque Ele é digno. E a sua bênção vem sobre nós na altura certa e conforme a sua misericórdia e a sua bondade. Vamos fazer uma leitura em Apocalipse 5:13. E eu gostaria de pedir a uma pessoa que estava para ler há pouco e não conseguiu. Ao Tiago. O Tiago Fernandes. Pode ser Tiago? Não? Sei lá. Não? Então lê a mãe. Por conta dele. Diz os dois. Não tenho nada para ler e agora olha. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Obrigada. Vamos agora entoar um certo e vamos passar a palavra ao pastor. Bênção e honra. Quer conhecer e quiser acompanhar-nos, esteja à vontade, então a apresentação será projetada. Glória, bênção e eterno.
Deus. É bom estarmos aqui. Vamos voltar aos 10 mandamentos, às 10 palavras. E hoje nós vamos olhar Êxodo, capítulo 20, versículo 15. E eu quero meditar no tema Seja honrado. Êxodo 20, 15, ele diz o seguinte: não furtarás. Não furtarás. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e diante daquilo que Tu determinaste para o Teu povo. E nós queremos pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo nos conceda a iluminação, sabedoria para podermos interpretar o texto, aplicá-lo às nossas vidas e obedecer em obediência à Tua palavra, fazer aquilo que o texto determina. Ajuda-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, parece ser bem simples. É o 8º mandamento. Agora, é interessante porque ele é muito abrangente. Vai mais além daquilo que nós podemos imaginar. Entretanto, quando olhamos e pensamos que somos cristãos, nós podemos pensar assim: esse mandamento não nos atinge. Porque nós não roubamos, nós não furtamos. Mas pelo menos ele não deveria nos atingir. Entretanto, se Deus dirigiu a sua palavra e foi para o seu povo, ele é importante para nós. Ele nos atinge, sim. E nós precisamos ter em mente que o 8º mandamento é uma exortação a respeitar a propriedade alheia. A sua essência é facilmente compreensível. Deve-se evitar o menosprezo ao direito dos outros. Logo, é fundamental que eu e tu respeitemos o outro e o tratemos com honra. Por isso, eu quero que o meditar no tema seja honrado. E nesse sentido, precisamos dizer que esse mandamento tem uma relação direta entre os outros mandamentos. E nós precisamos refletir, precisamos aprofundar o estudo e questionarmos sobre a implicação do texto e no seu contexto para nós. Vejam, vamos ver o texto com cuidado, vamos procurar compreender, entender o que o Senhor deseja nos ensinar. Aí quem sabe, nós vamos dizer: isso tem muito a ver comigo. A primeira questão colocada pelo 8º mandamento, não roubarás ou não furtarás, é a relação entre ele e o seu precedente: não cometerás adultério. A sua posição sucessiva no conjunto dos 10 mandamentos deve ter um sentido. Qual é a relação entre eles? Perguntas e mais perguntas começam a surgir. E procurando entender a correlação entre esses mandamentos, absorver o seu ensino, nós devemos continuar aprofundando o nosso estudo. E aí nós vamos começar a entender que o conteúdo desse mandamento, ele vai muito além do contido em sua proibição. Olha qual a relação
relação dele com os 10, com os 9 outros mandamentos, no sentido da sua correlação com todo o pecado. O 6º mandamento trata do próximo. O 7º trata do cônjuge, que é o próximo mais próximo. Este, o 8º, se liga ao 10º, que manda não cobiçar algo do próximo. O 10º está mais na esfera dos sentimentos. O 8º está mais na esfera da ação. Estamos tratando então de como nos portar com o próximo, desde o 6º mandamento. E nós somos exortados aqui a respeitar seus bens materiais, a respeitar o outro. Ou seja, quando o mandamento afirma não furtarás, ao que ele está se referindo? Ao que ele se refere? Não desejar o que o outro tem. Mas será que é só isso? Na tradição judaica, o mandamento está relacionado, vejam, com o rapto de pessoas. Não sequestrar o outro. Então, a questão da violência. Portanto, a Escritura fala aqui do caso de um homem que vai raptar um ser humano. Enquanto o mandamento não roubarás, do Levítico 19:11, fala do caso de um homem que rouba dinheiro. Mais genericamente, o que pertence ao outro. Ou talvez seja o contrário. Primeiro fala do caso de um homem que rouba o dinheiro, e o segundo fala de um homem que rapta uma pessoa. Entretanto, nós precisamos admitir que a regra é: uma afirmação deve se explicar a partir do seu contexto. E como é que se deve entender não matarás, não cometerás adultério? Cada um fala de um caso pelo qual se é condenado judicialmente à pena de morte. Igualmente, não roubarás deve falar de um caso pelo qual se é condenado pela pena de morte. Isso acontece no caso, não acontece no caso do roubo de dinheiro. Estudar esse mandamento, então, nos faz refletir o que fazemos com os outros. Como os tratamos. Então, o que o texto nos ensina? E aí eu confesso que eu fiquei assustado. Porque eu vi que muitas vezes eu roubo, muitas vezes eu furto. Mas isso sou eu, os irmãos não fazem isso. Sabe, a primeira ideia que o texto diz é: não roube a alma do outro. Não roube a alma do outro. Alma, no conceito hebraico, é um nefesh, e ela pode ter 5 sentidos. Mas então o que significa não roubar a alma, a ânima do outro? Quer dizer que não devemos destruir a personalidade do outro. Não podemos roubar a sua existência. E deixe-me dizer que é muito fácil roubar a existência de alguém. Uma pergunta básica, ninguém precisa responder. Quantos de nós conhecemos casais onde um deles ficou completamente anulado por causa da vontade do outro? É tipo aquela anedota do homem que existia, mas não existia, porque quem mandava era a mulher dele. Aí um dia eles saíram para passear de carro, sofreram um acidente e morreram. Aí disse que ele chegava no céu.
E tinha uma fila enorme, e tinha escrito assim: homens que mandam nas suas mulheres. Estava uma fila muito grande. E do outro lado, estava só ele. E estava escrito: homens mandados pelas mulheres. E ele estava lá. Então, a pessoa que estava recebendo disse: por que você está aqui? Ele disse: não sei, foi a minha mulher que mandou. O que quero dizer com isso? É que às vezes nós roubamos a existência do outro e matamos em vida o direito da pessoa ser, o direito da pessoa existir. Roubar a alma do outro é roubar a sua originalidade, aquilo que permite a pessoa ser ela mesma. E a verdade é que há momentos em que nós destruímos o outro, roubamos-lhe o direito de ser quem ele é, para que ele seja aquilo que nós queremos que ele seja. Isso é comum nos pais. Pais que viram seus sonhos frustrados, roubam a essência dos seus filhos, porque projetam nos seus filhos aquilo que eles queriam ser. Ilustro. Um certo homem queria ser médico, mas por questões financeiras, ele optou por um outro curso para poder fazer o seu futuro mais rápido e ganhar dinheiro de modo a sustentar a sua família. Não tornou-se médico. Mas quando os filhos nasceram, meus filhos vão ser médicos, ele nunca perguntou se os filhos queriam ser médicos. Ele impôs aos filhos serem médicos. Isso é muito comum. É muito comum. Você matar os sonhos dos filhos porque você quer que o seu filho seja aquilo que você não foi. Cortar as asas dele. Eu e o Josualdo conhecemos a história de um jovem que seria um brilhante historiador. Mas a mãe disse: você não vai fazer história, você vai fazer direito. O menino está 5 anos na faculdade de direito, não terminou uma matéria, porque ele não é para ser legislador, advogado, juiz, ele é para ser um historiador. Mas a sua essência está sendo sugada. Coisa triste quando filhos se tornam escravos da vontade paterna, quando deixam de existir para ser cópia dos seus pais, não vivem por si mesmos, são robotizados. Os pais que têm filhos crescendo deixam os seus filhos livres para escolher o que eles querem ser. Ensinar e educar é uma coisa, obrigar a ser aquilo que você quer que ele seja é outra completamente distinta. Há mais uma pequena coisa quando se fala em roubar a alma do outro. É não tire a serenidade do outro. Não tire a quietude do outro. Ou seja, não tire a tranquilidade do outro e o descanso do outro. Esse conceito tem a ver com a realidade do descanso até sabático. Mas há gente que é feita para tirar a paz dos outros. Só se sente feliz quando consegue destruir a paz que reina no ambiente. Enquanto ele não criar confusão, enquanto ele não roubar a tranquilidade, ele não sossega. Nós não roubamos, nós não furtamos. Nós deixamos todo mundo tranquilo. Nós deixamos os nossos filhos crescerem optando pelo que eles querem ser.
Nós não impomos a nossa vontade. Um escritor brasileiro, Luiz Fernando Veríssimo, comediante, ele define democracia de um modo muito bonito. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Se eu estou mandando, está tudo bem. Mas é preciso respeitar o outro. A existência do outro. A tranquilidade do outro. É preciso não criar confusão. Segunda coisa, e hoje só vai ter 2 pontos, deixar os irmãos felizes. Não possua nada de forma desonesta. Não possua nada de forma desonesta. Quando os irmãos eram pequenos, alguma vez chegaram em casa com alguma coisa que não nos pertencia? Não, os irmãos nunca fizeram isso. Nunca pularam o muro do vizinho para roubar uma fruta, nunca, sempre foram pessoas muito fiéis. Mas eu lembro uma vez na minha vida que eu cheguei em casa, onde nós morávamos, eu vou passando por uma rua e tinha um carrinho pequenininho, estava perdido. E eu levei aquele carro para casa, eu botei, era um carrinho jeitoso, bonito. Chego em casa, a primeira pergunta dos meus pais: de quem é isso? Eu disse: não sei. Vá devolver isso, mas eu achei. Mas não é seu. Mas eu achei no meio da rua, estava largado. Se eu jogar lá de novo, alguém vai pegar. Mas a primeira pergunta: de quem é? Me pertence? Não me pertence. Não possua nada de forma desonesta. O pensamento dos meus pais foi: você está tirando de alguém, isso está errado. Deus está dizendo assim: seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de honra, respeite o que pertence aos demais. Dentro dos dias atuais, nós podemos olhar para esse mandamento dizendo o seguinte: que a apropriação de bens pertencentes a outrem recebe várias designações nos códigos modernos, conforme certos aspectos. Já estão me perturbando, já querem jogar. Falou em mexer nas coisas dos outros, não. Dá isso. Veja, peculiares, aspectos peculiares, como roubo, apropriação indébita, enriquecimento ilícito, chantagem, sequestro, peculato, sonegação e por aí vai. Entretanto, tudo isso, a essência de tudo isso, de todos esses delitos, é uma só, que está consubstanciada nesse 8º mandamento. E a atitude por trás é a ganância em relação aos bens e o desprezo aos semelhantes. Eu quero aquilo que ele tem, e eu vou fazer o possível para ter aquilo que ele tem, não me importa. Então nós precisamos ter cuidado para que não sejamos levados pela ganância e assim virmos a nos apropriar de algo de maneira desonesta. Algo que nós não refletimos e até nos calamos. Mas é fundamental nós erguermos nossas vozes e dizer que isso é algo que desagrada a Deus. É o fato de vermos pessoas privadas de uma remuneração digna, que não lhe dá condições de ter uma vida digna. Vejam, patrões que visam somente o lucro e exploram seus empregados, roubam,
furtam a essência dos mesmos e o direito à vida deles. Mas nós ficamos quietos. Então, esse mandamento tem uma dimensão social muito grande. Também é verdade que há funcionários que roubam seus patrões. Porque você está vendendo o seu tempo para eles, mas não faz o que tem que fazer no tempo certo. Aqueles que ficam procrastinando porque querem ganhar horas extraordinárias. Então, essa tensão existente. Não fazem o seu trabalho como deveriam fazer. Então, queridos, o desafio que nos é lançado com este mandamento é que eu e tu sejamos pessoas honradas, honestas, com dignidade. E nós não podemos esquecer daquilo que o apóstolo Paulo disse quando escreveu a sua carta aos Filipenses. Nós gostamos somente do capítulo 4, versículo 13. Mas vamos lembrar o que ele diz antes do 13. Começando do 11b, para que possamos ter uma vida bem coerente. Ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí é aquele que a gente gosta. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz assim: você pode passar por momentos difíceis sem perder a sua honradez. E ele diz assim: aprenda a viver de modo satisfeito em qualquer situação e desfrute da presença daquele que o fortalece. Deixem-me concluir. Esse mandamento, ele nos desafia a sermos pessoas honradas. Ele afirma que nós precisamos respeitar-nos mutuamente e respeitarmos o direito do outro. Ele diz que nós não podemos sequestrá-lo, muito menos tirar-lhe o direito de ser e de existir. Que nós precisamos permitir que o outro seja quem ele realmente deve ser. Não furtarás é muito mais do que pegar um objeto que não lhe pertence. Os irmãos sabiam que o plágio é uma forma de furto? Hoje as universidades têm programas de computador para pegar as teses que o pessoal escreve e joga lá para ver se é original ou se ele está roubando ideias dos outros. Eu falei que nós dizemos assim: esse mandamento não nos atinge, mas se está nas escrituras nos atinge. E sabem, quando eu fazia seminário, faculdade teológica, eu desafiei o pastor a falar sobre a honestidade no culto. E quando ele foi pregar, a primeira coisa que ele disse assim: se eu fui desafiado a pregar na honestidade no culto, é porque há culto desonesto. E ele contou a seguinte história, vivenciada por ele, que ele diz: todas as vezes que eu tiro férias, eu procuro uma igreja que seja pastoreada por um ex-aluno meu. E desse um dia eu fui para a igreja, entrei e sentei no último banco, e aquele meu ex-aluno começou a pregar. E eu percebi que ele pregou o meu sermão, mas não teve a coragem de dizer que aquele esboço não era dele. E ele falou assim: e eu não posso chegar naquela igreja e pregar aquele sermão,
Porque vão dizer que o ladrão sou eu. Uma vez nós saímos de férias em família, fomos naquele país que dizem que não tem nem bom vento, nem bom casamento. Aí fomos numa igreja. Aí estou sentado, na hora da mensagem, o pastor começou a pregar. E eu estava assim, gente, eu conheço isso. Eu conheço isso. E depois vou fazer as minhas pesquisas. Ele utilizou uma mensagem do texto do Rick Warren. Sei que ele copy-paste, mas ele não teve a coragem de dizer que era do Rick Warren. Como é que a gente chama isso? Maneira fácil de dizer que ele não, porque ele está cortando a ideia do outro, né? É importante. O texto afirma que nós precisamos ser honestos, honrados. Precisamos ser sinceros. Agora, para que isso seja uma realidade na minha vida, na tua vida, nós precisamos lutar contra a nossa ganância, contra o nosso desejo de possuir tudo e mais alguma coisa. Nosso desejo, a nossa inveja. Para que nós não caiamos nessa tentação do furto e do roubo, nós devemos aprender a ser felizes com aquilo que temos e nos contentarmos com o que temos. Estar feliz em toda e qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos para que nós jamais sequestremos a essência de alguém. Ajuda-nos para que nós jamais venhamos a tirar a genialidade e a criatividade de alguém e dizer que é nossa. Ajuda-nos para que nós possamos respeitar o que é do outro. Ajuda-nos a ser honrados e honestos. Porque é isso que tu nos pedes na tua palavra. Que o teu amor, a tua graça e a comunhão do Deus Trino seja com esta igreja, com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.